Agora sim. A graça e a paz. Amém. Irmãos, hoje nós vamos começar o estudo então de Mateus 24. Lembrando que a nossa aula, não a passada, mas a anterior, né? Nós terminamos Daniel. E quando nós finalizamos aquela aula, eu falei para vocês assim, abre o capítulo 9 aí de Daniel, lembra? Sim. Aí eu fiquei falando, e eu esqueci de fazer o que eu ia fazer. Abre aí de novo, só para eu não ficar com a consciência pesada. Daniel 9? Daniel 9. Olha, Abri em cima. abri em cima. Vocês estão sem Bíblia? Hoje estou sem, ficou até a Bíblia. Toma. Aqui, ó. Pega o caderno, Deus abençoe. Show, Regi. Show? Tá todo mundo aí? Tá quase no final do Velho Testamento. Tá depois de... Mais pro seu dedo mindinho aí. Isso. Depois de Ezequiel, antes de Zacarias. Daniel. Show? 9, versículo 24. Esse texto é o que nós trabalhamos ali, que eu fiz aquele esqueminha lá para vocês, que eu tinha pedido para vocês lerem, lembra? Então, daí, ó, por que eu quero fazer a leitura de novo dele? Porque eu quero que vocês me digam, olha, Ana, agora nós fizemos a leitura aqui e a gente conseguiu entender o que o texto está querendo dizer, tá ok? Então, vamos lá, ó. 70 semanas estão decretadas para o teu povo e a tua santa Cidade. a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Então, as 70 semanas, elas estão destinadas para o povo e para a cidade, para fazer tudo isso aqui que a gente acabou de ler. Ou seja, quem que é capaz de fazer todas essas ações aqui? Quem que é o único? Cristo. Então, ele veio, ele começou a obra e ele vai terminar. Tá ok? Então, isso daqui, a gente tem alguns que discutem assim, acabar com a transgressão. Jesus, ele veio para acabar. Ele não conseguiu que a transgressão acabasse 100%, concorda? Mas ele veio para mostrar assim, ó, o caminho é esse, tá? Trazer justiça eterna. Ele não trouxe justiça eterna ainda. Ele só abriu o caminho para isso, para mostrar, olha, existe um Deus de amor e um Deus de justiça, é o mesmo Deus. Desculpa, senão vai ficar parecendo que são dois deuses, né? Mas um Deus que é amor e justiça, tá? Então, isso tudo aqui que a gente acabou de ler é o que vai acontecer na segunda vinda dele. Nós aprendemos também, ó, eu tô repetindo para vocês lembrarem, vamos fazer a leitura, ó. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, eu falei para vocês que é o decreto que não é aquele para reconstruir o templo. É o decreto para reconstruir Jerusalém, que quem vai dar esse decreto não é o Ciro persa. Quem dá esse decreto é Artaxerxes ou Dario, ou Xerxes. São os nomes, cada Bíblia está com uma tradução diferente, não porque nome diferente, mas é porque é o nome persa deles. Porque Artaxerxes era o pai e esse daqui é o filho, tá? Então ele vem falando, ó, que o príncipe venha. Então começa com decreto e termina com a morte de Cristo. Então começa com decreto e a crucificação de Cristo finaliza 69 semanas.
Tá ok? Ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. É porque são 7 com 62, 69. A cidade e o santuário serão destruídos pelo governante que virá. Expliquei para vocês, né, que isso aconteceu no ano 70. É isso? Sim. Como é que é? Qual é a pergunta? Desculpa. Vamos lá, ó. A cidade, continuando o texto, ó. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aqui nós estamos no período de Daniel. O primeiro templo já tinha sido destruído. Certo? Eles vão reconstruir. E ele vai ser destruído. Certo? Ele foi destruído no ano 70, não foi nem no período de Daniel. Tá? O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Isso é o que aconteceu na história de Israel e acontece até hoje. E aí vem, ó, a última semana. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana, ou seja, 70. No meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Aí eu falei para vocês que no final da última semana, quem que vem? Não, o anticristo vem no começo. Ele vem no começo. E Jesus vem no final da tribulação. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, depois que ele profanar o templo, aí Jesus volta 3 anos e meio depois. Vai interar os 7, né? Mas Jesus, para arrebatar a igreja, ele vem antes, né? Não, do arrebatamento eu ainda não falei, eu ainda vou falar. Aqui nós estamos falando que Jesus, ele vem no final da tribulação, que é o que está descrito no livro de Apocalipse. Estabelecer o reino dele, né? Isso, ele vai vir estabelecer o reino dele. Por isso que eu falei para vocês, não pode confundir arrebatamento com a segunda vinda de Jesus. Com o arrebatamento ele vem só até na metade do caminho. Só, não é Isso, Ele isso. vem, pega a igreja O arrebatamento é nos sobe. ares. Exato. Não, Jesus não vem até aqui. Ele só vai colocar o pé no Monte das Oliveiras no capítulo 19 de Apocalipse. O arrebatamento da igreja, independente do momento em que ele vai acontecer, Jesus não põe o pé aqui. É nos ares, é encontro com ele nos ares. É, porque vai ser aquela transformação. No Exato, piscar de zóio, exato. nós Os vimos mortos o corpo ressuscitarão glorificado. Isso. Mas sobre esse assunto, nós vamos ter uma aula específica só para o arrebatamento. Tá bom. Tá? Então, eu fazendo a leitura aqui agora, vocês conseguiram entender? Deu para fechar, não deu? Sim. Então, tá, então. Então, vamos abrir, então, Mateus 24 para a gente poder começar. Em Mateus 24, esse capítulo, ele é conhecido como o sermão do Sermão profético. profético. É o sermão profético. Aqui é o apocalipse dos evangelhos. Exato. Pode passar. Então, o tema que nós vamos trabalhar nesse estudo aqui são os sinais da volta de Cristo e o chamado à vigilância. Então, eu quero que vocês guardem esses 2 momentos. Primeiro, a volta de Cristo e segundo, o chamado à vigilância. Esses são os pontos principais do texto. Tá ok? Volta de Cristo. E o chamado dele para vigilância. Quando Jesus fala assim, ó, ele fala primeiro orai e vigiai, ou ele fala vigiai e orai? Orar e vigiar. Não. Deixa eu ver aqui no texto. Procura aí o texto para mim. Qual que é? Não. Você tá procurando aonde? Estou procurando quando ele vai estar no Getsemane, ele Ah, pede tá. ele pede para eles orarem. É esse mesmo. Pensei que você tá no 24. Pega aí, então, por favor. Olha aqui.
Se eu conhecesse 5% da Bíblia, eu ia achar, mas não conheço. O cronograma tá lá pra ler ela. Eu tenho que começar, Um né? dia. E eu vou começar. Eu vi que vocês querem a leitura cronológica, né? Aquilo facilita demais, porque todo mundo que não tem uma noção, vai pelo começo. Vem aqui pelo início. E o certo da Bíblia não é ler. Vigiar comigo, vigie e ore. É o Isso. verso 40. E voltando para os discípulos, Depois eu te achou-os falo. dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Eu esqueci do... Eu ia perguntar. O senhor deu uma palavra sobre isso aí. Acho que num culto passado. Foi no dia da ceia. Então, segura aí. Por aí, Marcelão. Você fala mais, né? É, Já fica aí na sua. tá ligado? Não, tem que ligar ele. Eu vou falar ali. Pessoal, desculpa aí que eu esqueci o microfoninho. Se for falar perto, segura aqui. Aí ligou, tá ligado. Quando o negocinho tá verde, tá ligado. Então vamos lá. Jesus, ele lá no que o pastor acabou de ler aí, lá no Getsemane, ele vai falar primeiro vigiai E orar. e orai. Então Jesus, ele sempre está alertando e ensinando que a gente primeiro precisa vigiar e orar. Por quê? Porque não tem... Como é que eu vou fazer uma oração sem primeiro eu vigiar e entender o porquê, pelo qual motivo eu estou orando? Tá? Então, primeiro a gente vigia e depois a gente ora. Tá ok? Entendeu? Então, vamos lá. Mateus 24, então, ele vai tratar dos sinais do fim dos tempos. Eu não gosto, como eu já falei, eu não gosto dessa expressão do fim dos tempos, porque dá a impressão de que tudo vai acabar, né? E não é, o final só dessa era, para vir o reino de Jesus, tá? Mas a Bíblia, se vocês pegarem aí, se a Bíblia de vocês tiverem título em cima, vai estar falando sobre isso. Mateus 24, a gente tem esse mesmo texto em Marcos 13, do 1 ao 31, e Lucas 21, do 5 ao 37. É o mesmo texto, é a mesma situação. Só que eu prefiro Mateus, porque Mateus ele é mais detalhista. Ele detalhou muito mais esse sermão profético. Até porque Mateus escreveu para os judeus, né? Exato. Precisava ser mais detalhado para eles. Exatamente. Então, por isso é que eu prefiro o texto de Mateus. Pode passar? Afinal, o que seria o final dos tempos? O fim do tempo, né? Então, é um período de cumprimento profético, um período de transição, um novo começo para todas as coisas. Então, vocês estão vendo que não é o final da Terra, não é o final da humanidade? Não é nada disso, tá? Então, eu queria que o irmão tivesse aqui, né, Marcelão? o Gilson, Ah, o Gilson. né? Para tirar o medo dele. Gilson, isso aqui é para você. Então, Gilson, o fim dos tempos, então, vou repetir, é um período de cumprimento profético, um período de transição e um novo começo para todas as coisas. Eis que se faz tudo novo, a nova Jerusalém desce do céu e a gente volta para o jardim do Éden, onde tudo começou, e Deus vai poder andar com a humanidade assim como ele quis lá no início, quando ele andava e caminhava com Adão. Ok? 1000 anos. E aí depois a eternidade para nós, né? Até aqui, alguma dificuldade? Não. Pode passar. Rapaz, ainda vai votar, pô. Vai ser massa. Vamos lá então, ó. Antes disso daqui, vocês estão com o texto aberto aí, né? Então, pega aí o texto Mateus 24. Quem pode fazer a leitura? Posso ler? Por favor. Qual os versos? Começo.
Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pega o microfone, fazendo favor. De novo? Não, precisa não. Esse comecinho aqui, gente, eu vou trazer o contexto aqui para vocês. O texto tá lá na tela, tá? Mas eu preciso que primeiro vocês entendam qual que é o contexto. Jesus, ele vai conhecer o segundo templo, tá? Eu já expliquei para vocês que quando o pessoal volta lá do exílio, eles reconstroem o templo, reconstroem a cidade. Só que eles vão reconstruir um templo mais ou menos ali. Porque não tinha muito que eles utilizassem. Eles tinham a madeira, tinha ouro, tinha prata, tinha essas coisas, mas não em abundância, né? Eles não iam conseguir jamais fazer outro templo no nível do templo de Salomão. Tá ok? Que era o primeiro templo. Então, quando vocês ouvem alguém falando assim, ó, o primeiro templo, o primeiro de Salomão, o templo de Salomão, o segundo templo, o templo de Zorobabel, tá? É o segundo templo. Então, Jesus, ele vai conhecer esse templo, só que antes de Jesus conhecer esse templo, ele vai ficar bonito de novo, tá? Por quê? Porque Herodes, o doido, o megalomaníaco, que ele era bom, uma coisa ele tinha de boa, ele era muito inteligente e ele era um excelente engenheiro civil, porque ele faz excelentes obras que existem até hoje, lá na terra de Israel. Mas ele vai aplainar o templo, que é o que a gente vê lá hoje, tudo aplainado, e ele vai fazer um templo muito bonito, porque ele queria cair no ar da graça do povo judeu. Então, o templo vai ficar bonito de novo, suntuoso, tá? E aí, os apóstolos estão andando com Jesus, os discípulos ali também, e estão mostrando para Jesus, olha, imagina que lindo esse templo, olha as colunas, olha isso, olha aquilo. Eles estão assim vislumbrados com a construção, né? E aí, eles saindo ali do templo, por que eles estavam lá em Jerusalém mesmo? Os discípulos? Por que eles foram, por que eles subiram para Jerusalém aqui, nesse dia, aqui com Jesus? Lamento, né? Sobre Israel. Não. Nesse contexto aqui, eles estavam ali já para Páscoa, mas era um pouco antes, tá? Então, eles vão saindo e vão caminhando ali, e aí eles vão falar para Jesus assim, ó, nossa, tá vendo que lindo, maravilhoso é o templo? Aí Jesus vai falar assim, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Em algumas traduções está derribadas, é a mesma coisa. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Porque Jesus já vinha falando com eles, já vinha ensinando para eles, e aí de repente eles estão lá todo mundo feliz, vendo lá o templo, e Jesus vira e fala assim, vai ser tudo destruído. Porque pensa, uma obra tão grandiosa, que demorou tanto tempo para ser reerguido, e agora estava lindo, maravilhoso, para eles, para a cultura deles ali. Lembra que eu falei para vocês que era mais importante o templo do que a cidade? Porque na concepção deles, se você destrói o Deus deles, você destrói o povo deles. Essa era a concepção da época. Então, o Deus de Israel, né? Imagina se destruir aquele templo. Era impossível. Então, eles ficam com aquilo na cabeça. Então, eles vão sair dali do templo, eles vão andar para o outro lado,
lá para o Monte das Oliveiras, e aí eles vão chamar Jesus no privado. Chama Jesus no privado e fala assim, aí, então conta para nós, quando que isso vai acontecer? Tá? Porque ali naquele momento, enquanto eles estão vendo o templo, estava cheio de gente perto de Jesus. Ali não, no Monte das Oliveiras ele tá com um grupo. Tá ok? Pode passar. E aí, quando eles fazem, porque o pessoal brinca, né? O judeu, quando você faz uma pergunta para ele, e Jesus era judeu, ele não te responde, ele te responde com outra pergunta, né? Vocês sabem disso, né? Então, quando eles fazem a pergunta para Jesus, Jesus responde com uma pergunta. Não vedes tudo isso? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui eu já tô com uma outra versão para vocês verem a diferença. Então, Jesus pega e fala para eles, não vedes tudo isso? Então, eles ficam mais sem entender, mais confuso ainda. Então, Jesus vai explicar isso para eles. Mas vocês precisam entender uma coisa primeiro. Os judeus fizeram perguntas ali, não foi? Jesus não respondeu com uma outra pergunta? Mas ele tem que responder, não tem? Os judeus, eles fazem, os discípulos, eles fazem as perguntas e Jesus responde. Só que Jesus não vai responder assim, ó, pergunta A, B, C, D, não. Ele vai vir falando, em momentos diferentes ali, ele vai dar a resposta. Ana, não tô entendendo o que você tá falando. Vocês vão entender agora, ó. Eu não falei para vocês que eles vão fazer a pergunta, ó. Jesus sai com seus discípulos do templo e caminha em direção ao Monte das Oliveiras, certo? No Monte das Oliveiras, Jesus está lá sentado, eles vão em particular, que eu brinquei, falei que chamei ele no privado, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas. Esse foi o primeiro pedido que eles fizeram. Depois eles perguntam, e qual será o sinal da tua vinda? O segundo pedido. E da consumação dos séculos. Só que aqui, alguns teólogos dividem essa pergunta aqui em duas. Eu divido em três e alguns também, porque fica mais didático. Por quê? Porque Jesus, ele dá essa resposta em momentos diferentes no texto. Entenderam? Então, vamos lá. 3 perguntas. A primeira, quando sucederão essas coisas? A segunda, qual que é o sinal da tua vinda? E a consumação do século. Eu não falei para vocês que a vinda de Jesus acontece, a segunda que eu tô falando. A gente vai passar 1000 anos, não foi? E só depois dos 1000 anos que a Nova Jerusalém desce. Não foi o que eu falei? Então, por isso é que eu divido aqui em 3. Eu acho mais didático. Tá ok? Já vi que a mãe é tricotorista. Igual eu. Então, posso seguir aqui? Pode passar. Então, vamos trabalhar em cima do primeiro pedido agora, tá? Que coisas é essas? Que coisa é essa que os discípulos estão se referindo, né? Porque eles falam essas coisas. Ao que Jesus acabara de falar. Pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada. Porque imagina na cabeça deles. Vou dar um exemplo meio bobo, mas assim, só para vocês entenderem. É a mesma coisa de eu passar hoje na frente do Salesforce e virar e falar assim, não vai ficar aqui, vai cair no primeiro terremoto. É meio ilógico, né? Porque a gente sabe que é um edifício que foi preparado para terremoto de tecnologia de ponta, não é isso? Aí é a mesma coisa você olhar para a Ana e falar assim, tá doida lá. É a mesma coisa, sei lá, no Japão, pegar lá os edifícios que eles têm preparados para terremoto, por exemplo, a gente sabe que tem mais estrutura do que qualquer outro, né? Então, quando você fala, ó, vai cair, você fala, claro que não. Então, isso é o que ficou na cabeça deles. Por isso que eles vão fazer, a primeira pergunta é essa. Que coisas são essas? Do que você está falando? E aí, Jesus
vai dar a resposta. Só que a resposta não está na sequência. A resposta de Jesus, ela vai estar lá em Mateus 24, 34. Ó, nós estamos trabalhando o versículo do 1 ao 3. Mas a resposta de Jesus vai estar lá no 24, 34, ó. O que Jesus vai falar? Ó? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus, ele está se referindo à destruição do templo. Tá ok? Porque muitas pessoas questionam assim, ó. Ai, peraí, mas Jesus falou isso lá no período dele e ele falou que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam? Ó, mas nós já estamos em 2025 e nada aconteceu. É porque as pessoas pensam que a consumação total de Mateus 24 era para acontecer lá naquela época. Só que não. Vocês estão me entendendo? Posso corroborar? Pode. Essa é uma dúvida que está entre todos os cristãos que não entendem. E os cristãos já não entendem, quanto mais quem está no mundo. Uhum. Né? Falou que não ia passar essa geração e estamos 2000 e tantos anos para frente e não aconteceu. O que acontece? Quando fala de geração ou de séculos, por exemplo, 12 de Mateus fala a respeito da blasfêmia do Espírito Santo. O Senhor Jesus fala, aquele que pecar contra o Pai tem perdão, o que pecar contra o Filho tem perdão, mas o que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesse, nem no século vindouro. Quer dizer o quê? De Adão até Abraão é o primeiro século, vamos dizer assim, a primeira geração. 2000 anos mais ou menos. De Abraão até a cruz é a segunda geração, mais 2000 anos. Nós estamos na terceira geração, que é os últimos 2000 anos. Depois que fechar a conta dos 6.000 anos, aí nós vamos entrar no sábado, nós vamos entrar no ano de descanso, que a igreja sobe com o Senhor 1000 anos, né? Que é o milênio sabático, vamos exato. falar assim. E aí então, por isso que ele falou, verdade vos digo, que não passará este século, essa geração tem que se cumpre. Ele está falando dos próximos 2000 anos, que nós estamos já no finalzinho, já está lá no ponteiro batendo. Entendeu? Então, lembrem bem, Adão, Abraão, primeiro século ou primeira geração, mais ou menos 2000 anos, Abraão até a cruz, ou até o Senhor se revelar como Cristo lá no Rio Jordão, mais 2000 anos, e depois então encerra os últimos 2000 anos, que completam os 6.000 anos, quando o Senhor volta para a igreja. Nós estamos na diferença do calendário, porque está uns 25 para frente, né? Uhum. Tá na diferença para mais e para menos. Entendeu? Sim. Então, Entendeu? sempre que alguém falar isso daí, vocês vão entender essa parte. Que ele não mentiu, ele não mente. Ele falou corretamente. Vai cumprir a hora que fechar os 6.000 anos. Isso é uma coisa que vocês precisam entender bem, isso que o pastor acabou de explicar. Por quê? Eu vou dar um exemplo, vou falar uma parábola aqui que Jesus falou, que vocês vão conseguir entender assim, ó, rapidinho. Todo mundo conhece aqui a parábola do bom samaritano, não conhece? Sim. 10 de Lucas. Resumindo então, porque vocês conhecem, o que acontece ali? Vai passar um levita, não tá nem aí, vai passar um sacerdote, não tá nem aí, não é verdade? Exato. Era justamente os dois que deveriam estar cuidando daquele caído ali e não cuidou, passou de largo, né? O sacerdote, a gente até entende porque, né, ele não podia estar perto de pessoa morta. Então, ele não sabia se o cara estava vivo ou se o cara estava morto. Pela lei, ele deu mais importância para a lei ali, por isso que o legalismo é muito perigoso. Ele deu mais atenção à lei do que à misericórdia. Exato. Nesse momento. E o levita a mesma coisa. Tá? Não tem muita diferença. Eles estavam debaixo ali da lei e a lei era mais importante do que a misericórdia. Só que o samaritano não. Ele não estava debaixo da lei judaica. Porque o samaritano era um povo misturado. Vocês sabem a história deles, né? Que eles eram misturados. Tá, então não vou explicar essa parte. Aí o que acontece? O samaritano vê e ajuda, desce azeite e vinho para curar as feridas. E põe nas costas e leva para hospedagem. Exatamente.
Azeite e vinho, lembra o que mesmo pra gente? Lembro a palavra. A unção e o sangue de Cristo. Derramado na cruz. Não é a simbologia disso? Aí ele pega o homem lá, o cidadão lá, e leva pra onde? Hospedagem. Pra uma hospedaria lá, né? E fala o que pro dono? Cuida bem Cuida dele. e depois na volta eu pago o que você gastar. Não. Cuida bem dele. Faltou um detalhezinho. Eu vou deixar com você Dois dinheiros. denários. Dois dinheiros, né? 2 denários, tem algumas traduções, 2 dinheiros, Sim. 2 denários, e eu vou, Mas eu volto. mas eu volto. E quando eu Sim. voltar, o que você tiver gastado aí, Pago. eu pago, não foi isso? Foi. Vocês sabem que um denário equivale a 1 dia de trabalho nessa época? Um denário, 1 dia de trabalho. Tá ok? Para Deus, 1 dia é como 1000 anos e 1000 anos como 1 dia, não é? Sim. Então, o bom samaritano, que é Jesus, não é? Ele não é o bom samaritano? Ele cuidou, derramou o azeite, derramou o óleo, deu 2 denários, 2000 anos. 2000 anos. Então, é o período de 2000 anos da morte de Jesus até os nossos dias de hoje. Aí ele volta. Cuida do meu povo, cuida da minha igreja. Unção, o meu sangue sobre a igreja, Olha onde foi. Que isso? tá? Isso é o que o Espírito Santo revela pra gente, tá? Porque quando você faz a leitura do texto, por isso que eu falo, a gente tem que ler, a gente tem que estudar e a gente tem que pedir o Espírito Santo para dar discernimento pra gente, tá? Então, o bom samaritano, que é Cristo, ele vai, ó, se vocês gastar mais do que precisa para cuidar da minha igreja, eu vou recompensar vocês. Galardão. Não salvação. Galardão. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Para completar o que o pastor acabou de falar. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, até a morte dele ali, 2000 anos. De Jesus até nós, mais 2. Por isso o milênio. E os 2 cidadãos significa de Adão a Abraão. Os 2 cidadãos? Os 2 que não ajudou. Pode ser. Eu liguei nisso, mas pode ser também. Pode ser, porque não deram salvação. Mas é porque os 2 estão debaixo da lei, né? O sacerdote e o levita, eles estão debaixo da lei. Sim, mas, Mas não- e a lei... não- Mas não não a fecha, fé né? que salvou Adão, Agora, Abraão. a hospedaria pode significar a graça. Leva, O lugar onde você vai ser cuidado, onde você vai ser tratado. não a igreja, a placa, A o denominação. ambiente, mas a graça, que ela abrange todos. Uhum. A graça E prefigura também as pessoas feridas espiritualmente no mundo para ser cuidadas. Né? Exato. Gracinha, vai papel- ganhar estrelinha. É o papel que nós temos que fazer do bom samaritano. Exato. Exatamente. Por Trazer isso, para dentro para ser curado. Olha por só. isso que a gente tem que copiar Jesus. Agir como ele agiu e não como a doutrina do homem, não como a lei que eles deram mais importância para a lei de Levítico aqui, de Deuteronômio aqui, do que e a lei deles, que lembra que eu falei para vocês que os 400 anos eles criaram um monte de lei ali no meio do caminho? Então eles deram mais importância para isso do que pela misericórdia. E essas denominações que aplicam essa lei interna, se não arrepender, tá ferrado. Tá ferrado. Tá ferrado. Quanto mais Tá? lhe é dado, mais será cobrado. Exatamente. Que é a parábola também lá do servo bom e o servo mau. Lembra que ele dá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro? Exato. O de 5 multiplica para 10, o de 2 multiplica para 4 e o de 1 Terra. enterra o talento. Aí ele volta e fala assim, cadê? Você sabia que eu era um... Como é
que é um senhor exigente, fiquei com medo, sabia que você ia voltar, falou, pô, eu vou tirar de você, eu vou deixar sem nada e vou dar pro outro, que já tem. Que tem mais. Tá? Então, voltando aqui para Mateus. Então, vamos lá. Primeiro pedido, então, eles perguntam, que coisa é essa? Né? Que Jesus vai falar. Quando que aconteceu essas coisas? Aí Jesus vai falar, pedra sobre pedra que não seja derrubada. E qual que é a resposta? Em verdade vos digo que não passará essa geração. A geração também, a geração bíblica, ela também pode ser de 70 anos. Também. De 40 anos. Então, eu não posso afirmar, olha, uma geração de 1000, uma geração de 100, porque depende do contexto. Nesse caso aqui, a gente sabe o quê? Que Jesus está falando, em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração deles lá, sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus fala isso no ano 33. No ano 70, destruído. 70. É destruído. No ano 37 70 anos depois. é destruído. Tá ok? E a palavra de Jesus se cumpre no ano 70. Tá ok? Até aqui alguma dúvida? Não? Pode passar. Na sequência, os discípulos fazem o segundo que eu falei para vocês. Eu divido o segundo e terceiro, mas eu já coloquei dessa forma para vocês entenderem, que amanhã vocês vão escutar alguém falando assim, mas falou que é só 2. Por isso eu tô explicando. Eu divido em 3 para ficar mais didático. Acho que você tem que passar pro próximo, Bruno. Ele não passou não? Tá no primeiro, passa pro próximo, doutor Henrique. Esse aí. Então, na sequência, eles vão fazer o segundo e terceiro pedido, o questionamento, né? A gente pode usar tanto pedido quanto questionamento, porque eles estão pedindo ali, né? Aí eles vão falar, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vinda e consumação do século. 2 e 3. Certo. Ok? Isso está em Mateus 24, 3, que o pastor acabou de ler. E olha, o que Jesus vai falar? Jesus, então, começa a responder aos discípulos, mas antes ele os alerta. Vide que ninguém vos engane. Jesus não falou lá atrás, vigiai e depois orai. Olha o que Jesus está falando aqui primeiro. Cuidado para que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Por que Jesus, será que ele falou isso? Porque iriam vir os falsos cristos. Olha o que o texto continua. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já profetiza aqui dos falsos mestres, dos falsos profetas. Por isso que primeiro aviso que ele dá, vede que ninguém vos engane. Por isso que a gente tem que depender da palavra. Por isso que a gente tem que depender da Bíblia. A igreja hoje, de forma geral, ela está caindo no mesmo erro que os judeus caíram. Criando doutrinas, criando leis, criando regras, dogmas, costumes. Desviando da palavra. Desviando do que realmente importa. O que me salva, Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, o Evangelho, o plano de redenção, de salvação de Deus, desde o Jardim do Éden até a consumação em Apocalipse. Isso é o que nós temos que entender, é isso que nós temos que saber. Não o que as doutrinas e companhia limitada aí, estão pregando por aí. Tava comentando com o pastor aqui antes, se a gente marcasse um estudo aqui agora, de prosperidade, de como ficar rico, de acordo com o judaísmo, a igreja aqui estava lotada. Verdade. Tá? Mas como nós estamos aqui estudando a Bíblia pura e simples, só vocês, e por isso vocês já são vencedores, porque vocês deixaram outras coisas para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Que igual o pastor falou. Na verdade, é a maior riqueza, né? Exatamente. Não é a riqueza do mundo, né? Mas é muito maior
Se eles entendessem isso, queria ver que é uma riqueza infinitamente superior, Uhum, né? sim, Do que a riqueza do mundo, que vai ficar tudo aqui. exatamente. Não Exatamente. adianta nada. E a gente tem que entender isso. Não são os dólares nos meus bolsos aqui, ó. O que vai me salvar é isso aqui, Nossa maior riqueza. a nossa maior riqueza. Eu acho, Ana, que aqui no caso da igreja, nesse seu, ninguém está vindo, muita gente não está vindo, a maioria, porque eu penso, desculpa a minha sinceridade, que porque como você depois põe a aula no vídeo, no grupo, para muita gente é mais prático durante a semana assistir. Pode ser também. Tá participando e aqui vir aqui só para o serviço. Mas os que ainda estão assistindo, ótimo. Porque eu consigo entender. Os irmãos talvez não vieram por algum problema, eu não sei. Eles não falaram, ó, eu não podia por causa disso ou aquilo. Mas sim, mas você tem razão, pode ser pela comodidade. Mas nada substitui, viu, gente? Nada substitui a comunhão entre os irmãos, a troca. Vamos tirar uma dúvida, né? Eles não vão ter como tirar uma dúvida com você na hora. Exatamente. Exatamente. Não tem como me parar, porque é aquilo que eu falei para vocês. Se eu estiver falando algo aqui que vocês não estão entendendo, me interrompe, que eu vou explicar até vocês entenderem. E se eu precisar parar esse assunto e explicar outro assunto, eu paro e explico, tá? Porque para mim, eu preciso que vocês entendam tudo que eu tô falando. Porque uma coisa é o que eu tô falando, outra coisa é o que vocês estão ouvindo e entendendo. Eu preciso ter certeza que vocês estão entendendo o que a Bíblia tá falando. Porque eu tô falando o que a Bíblia fala, tá? E se eu estiver falando algo aqui que não está na Bíblia, vocês têm toda a liberdade de falar, Ana, você falou isso, mas não é bíblico, tá? Porque eu me policio muito para não falar nada que não seja Bíblia, tá? Podemos seguir? Então, vamos lá. Ele já mudou lá, ó, ele tá mais esperto do que eu. Então, o primeiro alerta de Jesus, engano. Então, quem quiser riscar na Bíblia aí, ó, coloca lá que ninguém vos engane. E olha que essa aí não tá muito rabiscada. Vamos lá. Olha aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou entrar num assunto aqui só para trazer o clique quando a gente for estudar Apocalipse. Lá em Apocalipse, nós vamos estudar o primeiro selo. São 7 selos, tá? Do livro de Apocalipse. O primeiro selo é o cavalo branco. Tá ok? O cavalo branco, ele vem cavalgando para vencer. Não é para vencer, ele vai achar que ele vai vencer. Tô brincando. Não, só acompanhando assim. Então, muitos ensinam que esse cavalo branco aí é Jesus Cristo. Não pode ser Jesus Cristo porque é ele que está abrindo o selo, tá? Então, é como se ele pegasse para abrir o selo do livro e falasse assim, peraí, que agora eu vou... Não, não é, tá? Não é Jesus. Porque Jesus, ele não usa arma e o cavalo tá com um arco. Mas tá sem flecha. Sabe onde que tá a flecha? Lá na águia da Dorla... O bobo fala isso. Mentira, viu, gente? Então, brincadeiras à parte. Você respondeu, você falou, mas ela não vai para esse lado, não é possível. Não, é só para quebrar o gelo um pouquinho. Porque o dia que eu ouvi isso... Só que lá na nota também tá o olho que tudo vê. Que tudo vê, né? exatamente. Não, tem muito símbolo, tem coruja, tem tudo lá escondido. Mas enfim, deixa isso de lado, vamos ao que interessa. O pior. Em Deus nós confiamos, né? Então vamos lá. Depende do Deus, né? Que eles confiam. Deus dinheiro. Então vamos lá. Por que eu tô falando disso? Porque casa exatamente o que Jesus fala aqui, casa exatamente, perfeitamente com o que João vai escrever lá dos 4 primeiros selos, tá? Então, quando Jesus avisa do engano, o primeiro cavaleiro, ele vem um cavalo branco, vai trazer a falsa paz.
Ele não vem trazer guerra. Se ele fosse trazer guerra, ele estava com as flechas, ele só tem o arco. E tem uma coroa, que é poder. Ele vai ter poder, ele vai ter poder de negociação, ele vai ser uma pessoa que entende sobre guerras justamente para trazer a paz. Tá? Mas ele vai trazer o engano. Tá? Mas quando a gente for trabalhar isso lá em Apocalipse, eu vou explicar de novo. Então, primeiro alerta, engano, tá? Até aqui, dúvidas? Não. Então, que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta. Aí Jesus vai responder, vamos acompanhar, vocês acompanham no texto aí agora, ó. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui Jesus, ele está dando um resumo, tá? Ele está dando um resumo e depois ele vai falar mais. Mas aqui ele está resumindo a história. Então vamos lá, ó. A gente sempre, vamos pegar de Jesus para frente, que antes também teve, mas sempre teve guerras, não teve? Sim. Sempre. Mas na história da humanidade, porque a gente sabe de guerras que estão descritas lá no Antigo Testamento, né? No período de Jesus também tinha, mas vamos deixar isso de lado. Porque guerra sempre teve. Isso não é uma coisa nova. Mas vamos lá. Na história da humanidade, nós tivemos 2 grandes guerras, concordam? Sim. Apesar deles chamarem a guerra de Mundial, mas ela não foi mundial. regional. Foi uma guerra mais lá na Europa, ali, né? Porque muitos países não participaram. Se fala mundial por quê? Porque foi um grande conflito em um longo período de tempo. Então, nós tivemos 2, certo? Uhum. Depois não teve mais. Teve um conflito aqui, uma guerra ali, uma coisa aqui, como eu falei, nos nossos dias aqui, ó, nós temos uma média de 100 a 130 conflitos armados acontecendo. Mas a gente só ouve falar de Israel e o Hamas e Ucrânia e Rússia. Agora que o Trump começou a falar, porque eu fiz acordo de paz aqui e aquele que o pessoal tá... mas nem sabia que tava tendo. Ele criou o Prêmio Nobel da Paz e se lascou. Foi para Então. Venezuela. Mas conflitos e guerras tem um monte acontecendo right now, tá? Não são só essas 2 grandes, mas o que Jesus falou aqui, ó? Que nós vamos ouvir de guerras e rumores de guerra. Para fins de estudo nosso aqui, o que importa para nós? Que 2 grandes guerras aconteceram. Em 1948, Israel nasce como nação, tá? Então, a gente tem que prestar atenção do nascimento de Israel para frente, porque com o nascimento de Israel cumpre a profecia de que Deus criaria uma nação em um dia. Então, ali começa essa profecia e começa a volta, porque Deus não falou que ele ia trazer o povo dele de volta para a terra? Uhum. Então, o povo começa a voltar para Israel. Tá ok? Então, as profecias vão se cumprindo ali, tá? De 1948 para cá. Quando Israel se torna nação em 1948, o que acontece no dia seguinte? Guerra. Tá? Porque os países árabes, eles não concordaram. Guerra dos 6 dias. Não, essa não. Não é dos 6 dias? Não, essa é a Guerra da Independência.
Tem, a dos 6 dias tem, mas tem a dos 6 dias, tem a do Yom Kippur, são várias guerras. Eu posso até depois dar uma aula só dessas guerras de Israel de 48 para cá, até chegar na do Hamas aí com o Irã, que a gente sabe é contra o Irã, a gente sabe que não é só Hamas. São várias frentes que Israel está lutando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque de 48 para cá, Israel foi invadido várias vezes. Israel nunca perdeu a guerra. E Israel nunca começou guerra, exceto uma, porque ele teve certeza de que ele seria atacado, ele foi lá e atacou antes. Tá? Mas Israel mesmo nunca começou guerra nenhuma. Israel, ele trabalha defendendo a terra do que atacando, tá? Por que eu tô falando isso? Porque Jesus não falou, Daniel não falou de que haveria guerra, desolações. Então aqui, fomes, a gente sabe que a consequência de uma guerra é fome. A gente sabe disso. E morte, porque são pessoas que morrem no combate e de fome. A televisão não mostra para nós como que esse povo lá na Ucrânia está sobrevivendo. A gente não tem noção. A mídia não mostra isso pra gente. Tá? Mas uma das consequências da guerra, a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Essa morre. E pessoas no combate e de fome. Tá? Então, por isso que Jesus vai falar isso, ó. Que nós hoje, vamos pegar o nosso dia de hoje. A gente está ouvindo falar de guerras e de rumores de guerra? Também. Mas não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por que é necessário que essas coisas aconteçam? Porque do jeito que o mundo está hoje, precisa acontecer uma guerra muito grande, uma destruição muito grande, um caos generalizado para que venha a paz. Tem que estar perto. Porque antes da pandemia, se alguém virasse para você e falasse assim, você vai ficar na sua casa, você não pode sair, você não pode trabalhar, você não pode ficar perto de ninguém, você ia obedecer? Não. Claro que não. Precisou o quê? Governo. A pandemia estourar para te obrigar a ficar dentro de casa, usar máscara, não foi? E o governo obrigou, todo mundo obedeceu. E isso foi um evento só aqui nos Estados Unidos? Não, mundial. Foi mundial. Eu falo que foi um teste, porque você tirava a temperatura no lugar que a palavra fala que vai implantar o chip, né? Então, isso foi só um começo, um ensaio do controle, tá? Mas precisou acontecer algo sério para que o povo aceitasse, certo? A mesma coisa está acontecendo agora. Está para estourar algo grande. Pode ser uma guerra entre não só mais Israel e o Irã, mas uma guerra de grandes proporções. Tá para acontecer a qualquer momento. Eu vi uma ameaça da China contra os Estados Unidos. Exatamente. Então a Eles têm gente está uma bomba que só ouvindo eles têm. isso, a gente está ouvindo rumores de guerra. A gente sabe que o mundo hoje ele está polarizado. De um lado, Estados Unidos, Israel e a OTAN, e do outro lado, Rússia, China, Coreia do Norte. Então a gente sabe que está polarizado, tá? E então está se cumprindo de uma certa forma a palavra de Jesus. Eu estou afirmando para vocês que nós estamos no final dos tempos? Não, eu estou dizendo para vocês que a palavra diz isso, que vai ter, que nós vamos ouvir de guerras e rumores de guerras, mas para a gente não ficar assustado, é necessário, mas ainda não é o fim, tá? E aí ele fala nação contra nação, que é o que eu falei da polarização aqui. Reino contra reino. Olha aqui a palavra reino no singular. Mal contra o bem. Bem, exatamente. O reino de Cristo e o reino de Satanás. O bem contra o mal. Que esse tá lá desde o Jardim do Éden. Isso nós vivemos diariamente, né? E haverá fomes. Olha aqui que tá no plural agora. Ou seja, muita fome. Tá? Fomes no sentido do quê?
a pessoa pode até ter dinheiro para comprar, mas ela não vai poder comprar. Ou também vai faltar alimento. Gente, é porque a gente vive num país aqui, a gente veio do Brasil, mas agora nós estamos num país onde a gente tem mais acessibilidade, a gente tem condição de comprar uma comida melhor e tudo mais. A gente não sabe o que é faltar. A gente não sabe o que é ter dinheiro no bolso e chegar no supermercado e não ter o pão para você comprar. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe. Porque você já imaginou? Uma coisa é você não ter dinheiro e tá com fome, querer comprar algo e não poder. Agora, você já imaginou você ter dinheiro no seu bolso e não ter o que comprar? Posso fazer uma pergunta dele? Assim, talvez não está no tempo. Mas quando falar em fomes também não poderia ser, além da comida, ser a fome da palavra, a fome porque a gente não sabe quando vai acontecer isso daí. E talvez, se Jesus fizer o arrebatamento e tudo isso acontecer, as pessoas que vão ficar, não seria? Então, mas é porque tá fora do contexto também, né? Porque essa questão desse tipo de fome que você está colocando, tem muita gente hoje com fome e sede da palavra? Tem. Entendeu? Tem, mas as pessoas vão sentir essa necessidade muito mais quando eles não tiverem acesso mais à palavra. Eu posso até fazer uma analogia aí, mas nesse contexto aqui não. Aqui, quando ele está falando de fome, é porque é consequência da guerra. Porque vai chegar o ponto também da fome da palavra que não vai... Aqui se eu olhar para uma guerra espiritual, aí nesse contexto sim, eu posso falar, as pessoas vão ficar com fome da palavra, entendeu? Mas aqui não é só porque aqui ele está falando de guerra mesmo e o reino contra reino espiritual. Então aqui nesse contexto aqui ele está trazendo as duas situações, entendeu? Que aí no caso ele fala que é o princípio das duas. É o princípio, né? Lembra que eu falei para vocês que na minha concepção, o final do tempo aqui, o início da escatologia é com a morte de Cristo. O pontapé inicial, vamos falar assim. Porque quando Jesus morre, ressuscita 3 dias depois, fica 40 dias aqui com os apóstolos. E daí ele sobe aos céus. E quando eles estão lá em Atos, isso que eu tô falando agora. Quando eles olham para cima e vê Jesus subindo, vem o anjo e fala o que para eles? Vocês estão olhando aí por quê? O mesmo que subiu vai voltar. Tá no mesmo lugar, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Entendeu? Então, para mim, o início é ali. Porque quando Jesus sobe e depois ele manda o Espírito Santo, a igreja nasce, é como se começasse as contrações ali, uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali. E ela tá só piorando. Tá? Até tava vendo sobre isso e na medicina eu nem sabia disso, né? Eu já tive 2 filhas e eu não sabia disso. Mas na medicina é diferente para quando o período de contração que começa. Para mim tava tudo junto, mas não, você sente primeiro, que a gente sente tanta dor que você não fica prestando atenção nisso, né? Mas, porque quando você sente a primeira contração, você ainda não tem dilatação. A contração vem primeiro, para depois começar a dilatação. Mas é a contração que provoca a dilatação? Então, na minha cabeça era isso, mas não. Primeiro você começa a ter as contrações, o útero fazendo um movimento para expulsar a criança, para depois começar a dilatação. Então, mas não Algumas mulheres... Não, mas assim, na minha concepção, acontecia tudo junto. Okay. A contração com a dilatação. Entendi. Entendeu? Algumas mulheres é mais rápido e outras mais, né? Eu tive uma amiga que ela começou a sentir dor, a gente chegou no hospital, nem nasceu na minha mão. Não deu tempo nem do médico chegar, que inclusive é minha filhada hoje, tem meu nome por causa disso.
Então, Antigamente não tinha, né? Obstetra, não tinha pré-natal, não tinha nem cuidado. Chamava as parteiras. Então, Jesus ele usa esse exemplo aqui justamente para a gente entender que a coisa tá só começando, por isso que ele tá falando aqui, ó, mas ainda não é o fim. Então, as contrações, elas vão começando. No momento em que essas coisas começarem a acontecer aqui, que Jesus escreveu, é como se fosse a dilatação, tá? E aí a criança nasce aqui, no momento, qual que é o período aqui da dilatação para a criança nascer? É a tribulação. Porque a criança nascendo é Jesus voltando. Sim. E por isso que a criança nasce e tem que chorar. Tribulação. Passou pela tribulação. Ela estava tão bem lá no ventre, ela vem do mundo de tribulação, ela chora. Essa foi boa. Então, ó. Cheguei nessa porcaria desse mundo. Mas ela chora. Senão ela anda sorrindo, gargalhada. Mas ela chorando, porque o mundo é de tribulação. Exatamente. E aí, ó, Jesus ele deixa bem claro, ó, isso é o princípio das dores. Tá? Então, quando a gente começa a ouvir guerras, rumores de guerra, igual nós estamos ouvindo, é só o princípio, ainda não é o quarto. Tá? E aí Jesus fala, ó, então sereis atribulados e vos matarão. Aconteceu isso já? Não adianta. Não, no início da igreja aconteceu, muitos foram mortos, mas vai continuar acontecendo. Se vocês pegarem ali o site da Portas Abertas, vocês vão ver quantos cristãos estão sendo mortos na Nigéria. 7 mil numa semana. Alguém fala alguma coisa? Vocês veem isso daí na mídia? Muito raro. Mas Israel, vocês veem, né, fazendo genocídio lá em Gaza. A mídia fica falando isso o tempo todo, não é isso? Mas ninguém fala dos cristãos lá na Nigéria morrendo de forma cruel. Não é de um tiro, por exemplo, não. E quem está matando são os muçulmanos. São os muçulmanos. Radicais. Uhum. Do norte. E ninguém fala nada. Tá? Então, por isso que Jesus vem falando, ó, sereis atribulados, vos matarão. Então, eles estão sendo mortos desde os apóstolos até os nossos dias de hoje. E odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos parar aqui por causa do horário. Aqui, nós vamos... Deixa eu pegar só aqui, ó. Mas eu acho que eu guardo aqui. E isso vai chegar para nós também logo, logo. Para nós, que eu digo, os cristãos, já está aí na porta. Eu digo assim, uma hora ou outra a mídia vai ter que falar isso. Não vai. Não vai, porque a mídia já ela não vai. Comprada. A mídia não vai falar isso para você. A mídia nunca vai te trazer a verdade. A mídia vai trazer o que eles mandam que seja entregue. Acho que você está falando do Mateus 24, que ele falou também que a gente vai ser perseguido. Sim. Né? Mateus 24 fala que os cristãos vão ser perseguidos, porque a gente tem de persistir na fé. Exato, vai falar aqui na frente. Vai acontecer, a gente está falando disso. Mas era disso mesmo. Vai acontecer de nós ter o dinheiro para comprar, e aí você vai. Então, o Marcelo já falou sobre isso. Ó, você só pode comprar se você passar ali no escritóriozinho e colocar o chipzinho, aí você pode comprar. Não, mas eu ainda não cheguei nem nessa fase. Você não chegou nessa fase. Eu tô numa fase anterior a isso. O princípio das dores. Eu tô numa fase em que a guerra, por exemplo, a Ucrânia não está produzindo comida. Você tá Eu na primeira fome. Eu ainda tô então. na primeira fome. Eu tô na Sim. primeira fome. A fome que o país não produz. Gente, se estourar a guerra, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se estourar uma guerra hoje, aqui, em 3 dias a gente não tem comida mais. Vocês não estão entendendo? Por isso que o Brasil é interessante para os Estados Unidos. Por isso que o Brasil é muito importante. Por causa disso. Porque os Estados Unidos... Você já fazendo as pás já, né? O molusco e o babuíno. Você tem tanta coisa. Tem muita coisa. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, gente, é que
eu falo para vocês, a guerra hoje não é de míssil para lá e míssil para cá. Se tiver um ataque cibernético hoje aqui nos Estados Unidos e desligar a energia, 3 dias, 4 dias depois vira guerra civil aqui dentro. Só tirar a internet do povo hoje em dia. Tira a internet, Funciona tira a energia que vocês vão ver a guerra surgindo aí. Entenderam? Então, por isso que Jesus, ele fala, ouvireis falar de guerras. Por isso é tudo no plural, porque hoje nós temos guerra de 5ª geração. Hoje, guerra não é mais só de um soldado de um lado, soldado do outro, um tanque de um lado, tanque do outro, avião, bomba, não. É o negócio de incêndio. Entenderam? A guerra hoje, ela tem muita situação. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Então, nós vamos encerrar por aqui, tá? Nós paramos, então, em Mateus 24, 6 e 9, tá? E na semana que vem a gente continua. Excelente. Muito bom. Como sempre.